falar da Revolução Russa de 1917. Nessa imagem vocês podem observar o tamanho do território russo. É um país imenso, né? Em extensão territorial, é o maior país do mundo, certo? Ele vai da Europa até a Ásia. E aqui uma imagem, né, da belíssima cidade de Moscou, a capital da Rússia. Né? Hoje é uma cidade bem moderna. A Revolução Russa foi um levante popular ocorrido na Rússia do governo do czar Nicolau II em plena Primeira Guerra Mundial. Os revolucionários aboliram a monarquia e implantaram um regime de governo baseado em ideias socialistas. Então, essa é a ideia geral dessa revolução. E para entendermos o que estava acontecendo para que ocorresse a revolução, vamos fazer um breve panorama de como estava a Rússia naquele período lá, no início do século XX, finalzinho do século XIX e início do século XX. A Rússia era um país rural. 80% da sua população era composta por camponeses e que viviam em condições precárias de vida, em péssimas condições, muitos deles passavam fome. A Rússia era um país pouco industrializado, enquanto que as potências da Europa, a França, a Alemanha e outros estavam passando pela segunda revolução industrial. A Rússia era uma potência econômica, mas ela não passava por essa modernização industrial. E ela adotava ainda um regime czarista, um regime monárquico, extremamente autoritário, que restringia as liberdades das pessoas, né, um regime de base absolutista. E na Rússia, daquele período, vinham ocorrendo rebeliões, desde lá do século XIX, e vinha também se formando uma classe intelectual que pregava ideias revolucionárias, quer dizer, um grupo de pessoas vinham apresentando ideias, uma proposta nova para uma mudança, algo que pudesse provocar uma mudança lá na sociedade russa. Estavam formando grupos políticos, né, como os bolcheviques e os mencheviques, sobre os quais eu falarei daqui a pouco. Mesmo não tendo liberdade, esses grupos funcionavam na clandestinidade, certo? Porque o regime czarista reprimia todo tipo de oposição e também controlava o ensino, as universidades, a imprensa, os tribunais, tudo era controlado. E para piorar esse quadro ainda mais, nesse mesmo período, a Rússia se envolveu com uma guerra com o Japão. E isso trouxe grandes prejuízos para a Rússia, né, e pesou muito sobre os camponeses, sobre quem recaía os impostos. Um dos principais movimentos, né, de rebeldia que ocorreu lá na Rússia foi esse chamado Domingo Sangrento. Ele foi um episódio assim, marcante. A população estava numa passeata, né, no movimento pacífico pela Rússia, pelas estradas pelas ruas, né, e a guarda ou soldados do imperador, vendo aquela população que ia levar uma espécie de abaixo-assinado até o imperador com as suas reivindicações, os soldados abriram fogo contra a população. E aí foram centenas de pessoas que morreram, e isso ficou conhecido como Domingo Sangrento. Não foi um motivo para o pessoal desanimar, né? Mas eles começaram a organizar melhor a luta. A partir de então, eles criam os chamados sovietes. Esses sovietes eram associações de operários com a finalidade de promover auxílio mútuo. Eles se autoajudavam. E nesse período, esses sovietes vão se fortalecer, vão incluir sovietes tanto das cidades como das áreas rurais, mas principalmente das cidades onde havia alguma industrialização, eles vão se fortalecer. Nesse período também tem a Primeira Guerra Mundial, 1914, e a Rússia, né, é um dos países que participa dessa Primeira Guerra Mundial, e ela envia para lá milhões de soldados, e como o seu exército está totalmente despreparado, é composto por muitos camponeses ainda, com poucos equipamentos, então mais de 1 milhão de soldados vão morrer nessa guerra, e isso gera mais protestos, mais insatisfação da população. Até mesmo a burguesia estava insatisfeita porque era um ambiente que não havia as liberdades individuais, era um ambiente em que não era favorável para o desenvolvimento das atividades da burguesia, já que a Rússia era um país agrário ainda, né, pouco desenvolvido. Então, em 1917, diante de todas essas situações, vai ocorrer a chamada Revolução Russa, a partir de 2 momentos, um em fevereiro e outro em outubro, né, do ano de 1917.
Aí uma das mobilizações, né, o povo nas ruas, as mulheres, aí Dia Internacional da Mulher. O povo vai para a rua, né, ocorrem os protestos, as greves, né, a pressão. Então, isso ocorre de tal forma que o czar não consegue mais permanecer no poder. Pronto, né, tá aí uma revolução. Você pode dizer assim, só foi isso, né, o povo foi para a rua, fez protesto, às vezes isso tem no Brasil e não é uma revolução. Bom, mas não é assim, né? Preste atenção. Quando eles tiram o czar do poder, eles estão tirando uma família que vinha se mantendo no poder desde o século XVII. Então, olha, 17, 18, 19, 20. Então, esse pessoal mandava por lá há muito tempo. E esse pessoal era responsável por toda aquela miséria que a Rússia enfrentava, por todo o atraso que a Rússia se encontrava, em que a Rússia se encontrava. Então, foi nesse sentido uma revolução, né? Nesse sentido, foi uma grande mudança, certo? Aí tudo melhorou depois dessa mudança, né, de governo? Ainda não, certo? As coisas vão demorar um pouco para melhorar. Bom, instalou-se um governo provisório, né? Saiu o governo do Nicolau II, ele perdeu o poder, e esse novo governo provisório foi liderado pelo pessoal do grupo chamado mencheviques. Eu não falei dos mencheviques, na verdade. Quem eram esses mencheviques? Vamos ver um pouquinho sobre eles. Olha, lá na Rússia, mesmo sendo proibido, havia debates, havia congressos, o pessoal agia na clandestinidade. Então, teve um congresso lá em que as pessoas debateram, discutiram, apresentaram as suas opiniões, as suas propostas para a Rússia, e todo esse pessoal era contra o regime czarista. A maioria desses participantes apoiou umas ideias, né, apresentadas por um cara chamado Lenin, e entre essas ideias tinha a tal da Revolução Camponesa. E um outro grupo pequeno apresentou uma ideia que o pessoal não gostou muito, então eles constituíram só uma minoria, mas apresentaram. Eles diziam que essa Revolução Camponesa não ia dar certo e que o caminho melhor seria o desenvolvimento do capitalismo. Então o pessoal desenvolveria o capitalismo, teria indústria, geraria emprego, modernizaria a Rússia, e então o pessoal com seus empregos, com seus salários, passariam a comprar, a consumir, e aí futuramente ocorreria uma revolução para implantar o socialismo. Então, a partir dessas duas ideias, surgiram os dois grandes grupos, são chamados bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques são o grupo que defendia aquela ideia que a maioria dos participantes aprovou. Então, eles são bolcheviques, quer dizer, maioria. A minoria, que defendia o avanço do capitalismo, ficou conhecido como mencheviques, certo? Então, os bolcheviques eram um grupo mais ligado aos camponeses, ao povo, à classe operária e também a alguma intelectualidade, e os mencheviques eram um grupo mais ligado às ideias da burguesia. Então, nesse primeiro momento em que houve a mudança de governo, os mencheviques ficaram no poder. E vamos lembrar, né, que esses mencheviques eram mais representantes da burguesia do que do próprio povo, da população em geral. O projeto da burguesia, obviamente, era um projeto para a burguesia e não um projeto para a nação toda, tá certo? Bom, o projeto deles era justamente esse, acelerar o desenvolvimento do capitalismo. Dessa forma, não incluía distribuir terra, distribuir cestas básicas, coisas assim de imediata que fosse atender às necessidades mais urgentes do povo. É por isso que o pessoal não gostou desse governo, né? Ficou esperando aí o que é que ele ia fazer e tal. E aí vem o segundo momento da revolução, que agora vai ser liderada pelos bolcheviques, aqueles que eram da maioria, que defendia a Revolução Camponesa, tá bem? Então vem a chamada Revolução de Outubro. Agora, quem perdeu o poder foram os mencheviques. O povo nas ruas, de novo, protestos, conflitos, tal. E o projeto dos mencheviques, ele tinha alguns pontos assim que vamos destacar. Distribuição de pão para os famintos, era uma coisa que ele pretendia fazer logo, né, de imediato. A outra coisa era retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, porque era um gasto excessivo num momento difícil para a Rússia. E outro ponto era realizar
ampla distribuição de terras, também conhecido como reforma agrária, e nacionalizar os bancos, né? Lembrando que nessa questão das terras, os camponeses eles não eram proprietários de terras, eles não tinhum acesso às terras, porque as terras todas pertenciam aos nobres. Os nobres eram aquele grupo social mais ligado ao czar, ao czarismo, era o que dava sustentação aos czares, aos imperadores. Então os camponeses tinham que pagar taxas e trabalhavam excessivamente para esses nobres, né? Os nobres não trabalhavam e viviam daquilo que eles retiravam dos camponeses. Bom, então a gente agora pode dizer assim, tudo melhorou, agora tudo está certo, né? Tudo certinho, né? Ainda não, certo? Tudo não está resolvido. Por quê? Porque os grupos que perderam o poder não vão deixar assim fácil. Não vão abrir mão assim, sem luta. Então vai ter guerra. Vão se formar dois exércitos, né? Exército branco e exército vermelho. O exército branco era o pessoal que era contra a Revolução Socialista dos bolcheviques, né? Eles eram contra os bolcheviques, eles eram mais ligados à antiga monarquia. E o exército vermelho era o pessoal dos bolcheviques, que concordava com a Revolução Socialista, né? Então, o Exército Vermelho dos bolcheviques vai conseguir mobilizar boa parte da população. É lógico que vai promover um grande sacrifício dessa população, mas depois de longos 4 anos de luta, eles vão vencer o Exército Branco. Então, o Exército Vermelho vai vencer depois de 4 anos. Agora sim, né? As coisas vão começar a melhorar. Bom, será? Né? Porque a Rússia agora tinha uma tarefa muito grande pela frente para reconstruir seu país. Ela passou a ser governada por um cara chamado Lenin, que era do grupo lá dos bolcheviques, e Lenin vai encontrar um país destruído pela guerra civil, pela pobreza, pela miséria, pela falta de infraestrutura e tudo mais. Ele criou um plano chamado Nova Política Econômica, e que esse plano vigorou por mais ou menos 7 anos, e apesar deles defenderem e implantarem na Rússia um sistema socialista, né, ou com ideias de inspiração socialista, nessa nova política econômica havia a permissão para a entrada de capital estrangeiro, então havia uma pontinha assim de capitalismo logo no início, certo? E a aplicação dessa nova política econômica resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. Em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, a partir das diversas regiões do antigo Império Russo. Mesmo que aquelas regiões que estavam sendo dominadas, que tinham sido dominadas pelo Império Russo, não quisessem participar, elas agora tinham que participar da União Soviética, né? Então, em alguns momentos foi preciso conflito, foi preciso guerra, tudo, mas o pessoal foi incorporado ali e passou a ser a União Soviética. Os bolcheviques também mudaram o nome para Partido Comunista Russo, né? Então vem daí a famosa ideia do Partido Comunista que existe até hoje. E agora? A história continua, Lenin morre em 1924 e aí tem início uma disputa pelo poder da União Soviética, lá na União Soviética. Havia 2 caras que disputavam esse poder. Um era Trotsky, que foi o líder do Exército Vermelho, naquele exército que venceu a Guerra Civil, e o outro era Stalin. O Stalin era um cara mais ligado aos setores burocráticos do Partido Comunista, certo? E quem venceu essa disputa foi o Stalin, que implantou os chamados planos quinquenais, né? Que era uma proposta alternativa à nova política econômica do Lenin, que o Stalin não quis adotar, não quis dar continuidade. Então, ele pretendia a coletivização da agricultura, o estímulo à indústria pesada, a produção de energia e armamentos, estímulos ao setor de eletrificação e transportes. Esse foi um outro momento difícil para os russos, né, e para a União Soviética, porque algumas ideias aí eram novas e foram apenas impostas à população, né, então começamos aí a perder de vista a ideia da democracia e da liberdade, da autonomia. Essa coletivização da agricultura, por exemplo, né, forçava os trabalhadores a produzir o que bem o Estado queria, da forma que queria, o quanto queria, né? Então não era o agricultor que decidiu o que queria, era o governo.
Então, isso foi muito difícil para a população, porque o pessoal não aceitava, né? Eles não haviam lutado para participar de uma revolução para depois serem tratados dessa forma de novo, né? Com mais opressão, mas foi o que aconteceu. Muita perseguição, morte de milhões de pessoas, né? Houve o campo de trabalhos forçados, muitas pessoas foram para esses campos de trabalhos forçados. Então, o Stalin terminou se transformando num novo tirano para o povo russo, certo? Bom, mesmo assim, sacrificando milhões de russos, né, sacrificando a população, a União Soviética chega à década de 40 e à Segunda Guerra Mundial sendo uma grande potência industrial e militar. Então, vai ser essa União Soviética que vai depois concorrer com os Estados Unidos, vai disputar com os Estados Unidos no período lá da Guerra Fria. E mesmo sendo um tirano, Stalin permaneceu no poder porque ele usou da propaganda para se promover, para desenvolver a sua imagem. Como ele controlou a educação, as artes, os meios de comunicação, usava tudo isso para promover o regime stalinista, certo? E o regime dele depois vai ser considerado como um regime totalitário, né? Comparado ao regime nazista, por exemplo. Ele esmagou a oposição e estabeleceu a censura. Nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre a União Soviética quando formos falar sobre a Guerra Fria e sobre a Segunda Guerra Mundial. Vai ter um material para vocês e vocês também têm esse assunto lá no livro, tá bem? Então, beijos, até breve.